Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Em Minas Gerais, toneladas de lixo radioativo preocupam ambientalistas, o Ministério Público e moradores de uma região do sul do estado. Há mais de 2 décadas, esses rejeitos são mantidos no local. A reportagem é da Giovana Teles. A área é do tamanho de 100 estádios do Maracanã. É o que restou da primeira mina de urânio que foi explorada no Brasil. Bacias de contenção de rejeitos, lama com resíduos radioativos na cava da mina, uma fábrica de beneficiamento de minério desativada e mais, milhares de toneladas de misturas contaminantes que contêm urânio, tório, rádio. Hoje, tudo que é feito aqui é para monitorar e evitar mais problemas ambientais. Só para empresas terceirizadas foram pagos mais de R$700 mil nos primeiros 7 meses deste ano. Dinheiro público. Foram 13 anos de extração de urânio aqui. Em 1995, a empresa responsável, que é pública, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, concluiu que a atividade não era mais viável economicamente. De lá para cá, passaram 22 anos. Toda a área com os rejeitos radioativos deveria ter sido recuperada, descontaminada. Não foi. São mais de 12.500 toneladas de resíduo. As regras para o armazenamento desse material perigoso são rígidas. O IBAMA já tinha constatado parte da cobertura dos galpões feita apenas com lona depois de uma ventania em 2015. Em nota, a INB informou que o problema foi corrigido definitivamente no começo deste ano. E essas imagens feitas agora mostram um pedaço descoberto no local onde o resíduo foi enterrado. A fiscalização dessas áreas com radiação é responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que encontrou mais irregularidades. A comissão determinou no ano passado uma melhor manutenção dos galpões e exigiu correções, porque detectou deterioração e queda de recipientes, corrosão de estruturas metálicas, danos à tubulação. Também estabeleceu a substituição de telhas. Este ano, a CENEM verificou que as exigências não foram cumpridas. Não foi a primeira vez, como explica o promotor de Caldas. Historicamente, desde quando se encerraram as atividades, ela vem ignorando muitas dessas orientações desses órgãos. E isso pode custar um preço caro à sociedade local, ao meio ambiente, a todo o ecossistema. Nas áreas de descarte do processo de extração, a água que escorre sai ácida. Para tratar, a empresa usa cal. Milhares de toneladas por ano. O Ministério Público Estadual e também o Federal entraram com ações contra a INB por não ter recuperado até agora a área degradada. A primeira reação da empresa sobre isso foi em 2012. Apresentou um primeiro projeto de recuperação do local. Pelo último balanço de gestão da INB, a empresa não gastou 1 centavo no projeto de recuperação no ano passado. A CENEM defende o fechamento definitivo da unidade. É uma questão ambiental, mas também é econômica. Você tem que investir recursos para poder fazer todos esses controles. Então tem um dispêndio de orçamentário por parte da INB e, consequentemente, do governo federal, de uma instalação que não está gerando receita. Um relatório da própria INB calcula que recuperar a área vai custar cerca de 500 milhões de dólares, mais de R$1,5 bilhão em 40 anos. E conclui que será necessário criar um modelo de financiamento, porque a INB não tem orçamento para isso. O IBAMA informou que o projeto de recuperação da área está em fase de estudo, mas não há prazo para conclusão. A INB, Indústrias Nucleares do Brasil, afirma que faz inspeções periódicas nesses galpões e nas bacias de contenção de rejeitos radioativos e descarta o risco de contaminação do solo e da água da região. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Marcelo Rezende. Ele tinha 65 anos e lutava contra um câncer desde maio. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV Globo com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio.
armas de grosso calibre. No Jornal Nacional, denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Pelo menos 5.000 famílias brasileiras trocaram a escola formal dos filhos pelas aulas em casa, mas várias delas acabaram processadas. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa sala de aula não fica numa escola. Ana Júlia, de 10 anos, estuda em casa, com a mãe. Os irmãos, Ricardo, de 7 anos, e Sofia, de 4, também. O nome tem 3 sílabas. Tudo começou porque Ricardo não se adaptava às aulas na escola. Milene virou professora do filho durante um semestre e achou o resultado muito melhor. Quando eu vi, no final do ano, toda aquela evolução, eu falei, não é possível que tenha sido por acaso, né? No ano seguinte, foi a vez da Ana Júlia sair da escola. Eu vi que era totalmente possível também ela ter uma educação mais personalizada, uma educação direcionada, né, conforme as necessidades dela. Para a família da Milene e para muitas outras no Brasil, a escola não é o único lugar onde os filhos podem ter aula, aprender, receber o que a gente chama de educação formal. Pode ser por uma dificuldade da criança de se adaptar a uma sala de aula cheia de gente, ou porque os pais consideram a escola ruim e acham que o resultado em casa pode ser melhor. Mas a decisão de não matricular os filhos numa instituição de ensino é polêmica, divide os especialistas e pode criar problemas com a justiça. Na Constituição brasileira está escrito que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. O Estado não pode proibir um pai, uma mãe de educar seu filho fora dos muros escolares. O que nós desejamos é a autonomia educacional da família, que a família tenha a prerrogativa de decidir se coloca os filhos na escola ou se os educa fora da escola. Mas se a Constituição dá margem à discussão, as leis que tratam desse assunto não dão. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, não matricular os filhos é descumprir os deveres inerentes ao poder familiar. E o Código Penal diz que é crime de abandono intelectual deixar de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Das 5.000 famílias que educam os filhos em casa, 60 já tiveram problema com a justiça, mas nenhuma foi condenada por abandono intelectual. O impasse acabou na mais alta corte do país. O Supremo Tribunal Federal deve analisar em breve o caso de uma família que está sendo processada por não levar os filhos para a escola. A decisão dos ministros pode confirmar a obrigatoriedade da matrícula ou abrir um precedente para permitir o ensino em casa. Essa professora da Unicamp acredita que a educação domiciliar só poderia ser admitida com um acompanhamento do Estado para assegurar o aprendizado da criança. É assim que acontece nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo. Há um registro feito por essas famílias, ou nas escolas, ou nas diretorias de ensino, de que elas estão fazendo o homeschooling, a educação domiciliar. Na minha avaliação, a gente precisa que o Estado supervisione se de fato essas crianças estão tendo educação. O ex-ministro da Educação, Renato Giannini, é contra o ensino apenas em casa. Para ele, a socialização que a escola promove é fundamental para toda criança. Educar é tirar a pessoa do mundo fechado e levar para o mundo aberto com toda a sua diferença. Educar é abrir para o mundo. Então, é muito importante que desde cedo a criança perceba que o mundo
tem uma diversidade muito grande e que essa diversidade seja uma promessa, uma oferta, não uma ameaça. Que é pública, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, concluiu que a atividade não era mais viável economicamente. De lá para cá, se passaram 22 anos. Toda a área com os rejeitos radioativos deveria ter sido recuperada, descontaminada. Não foi. São mais de 12.500 toneladas de resíduo. As regras para o armazenamento desse material perigoso são rígidas. O IBAMA já tinha constatado parte da cobertura dos galpões feita apenas com lona depois de uma ventania em 2015. Em nota, a INB informou que o problema foi corrigido definitivamente no começo deste ano. E essas imagens feitas agora mostram um pedaço descoberto no local onde o resíduo foi enterrado. A fiscalização dessas áreas com radiação é responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que encontrou mais irregularidades. A comissão determinou no ano passado uma melhor manutenção dos galpões e exigiu correções, porque detectou deterioração e queda de recipientes, corrosão de estruturas metálicas, danos à tubulação. Também estabeleceu a substituição de telhas. Este ano, a CENEM verificou que as exigências não foram cumpridas. Não foi a primeira vez, como explica o promotor de Caldas. Historicamente, desde quando se encerraram as atividades, ela vem ignorando muitas dessas orientações desses órgãos. E isso pode custar um preço caro à sociedade local, ao meio ambiente, a todo o ecossistema. Nas áreas de descarte do processo de extração, a água que escorre sai ácida. Para tratar, a empresa usa cal. Milhares de toneladas por ano. O Ministério Público Estadual e também o Federal entraram com ações contra a INB por não ter recuperado até agora a área degradada. A primeira reação da empresa sobre isso foi em 2012. Apresentou um primeiro projeto de recuperação do local. Pelo último balanço de gestão da INB, a empresa não gastou um centavo no projeto de recuperação no ano passado. A CENEM defende o fechamento definitivo da unidade. É uma questão ambiental, mas também econômica. Você tem que investir recursos para poder fazer todos esses controles. Então tem um dispêndio de orçamentário por parte da INB e, consequentemente, do governo federal, de uma instalação que não está gerando receita. Um relatório da própria INB calcula que recuperar a área vai custar cerca de 500 milhões de dólares, mais de R$1,5 bilhão em 40 anos. E conclui que será necessário criar um modelo de financiamento, porque a INB não tem orçamento para isso. O IBAMA informou que o projeto de recuperação da área está em fase de estudo, mas não há prazo para conclusão. A INB, Indústrias Nucleares. Em 1995, a empresa responsável, que é pública, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, concluiu que a atividade não era mais viável economicamente. De lá para cá, se passaram 22 anos. Toda a área com os rejeitos radioativos deveria ter sido recuperada, descontaminada. Não foi. São mais de 12.500 toneladas de resíduo. As regras para o armazenamento desse material perigoso são rígidas. O IBAMA já tinha constatado parte da cobertura dos galpões feita apenas com lona depois de uma ventania em 2015. Em nota, a INB informou que o problema foi corrigido definitivamente no começo deste ano. E essas imagens feitas agora mostram um pedaço descoberto no local onde o resíduo foi enterrado. A fiscalização dessas áreas com radiação é responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que encontrou mais irregularidades. A comissão determinou no ano passado uma melhor manutenção dos galpões e exigiu correções, porque detectou deterioração e queda de recipientes, corrosão de estruturas metálicas, danos à tubulação. Também estabeleceu a substituição de telhas. Este ano, a CENEM verificou que as exigências não foram cumpridas. Não foi a primeira vez, como explica o promotor de Caldas. Historicamente, desde quando se encerraram as atividades, ela vem ignorando muitas dessas orientações desses órgãos. E isso pode custar um preço caro à sociedade local, ao meio ambiente, a todo o ecossistema. Nas áreas de descarte do processo de extração, a água que escorre sai ácida. Para tratar, a empresa usa cal. Milhares de toneladas por ano.
O Ministério Público Estadual e também o Federal entraram com ações contra a INB por não ter recuperado até agora a área degradada. A primeira reação da empresa sobre isso foi em 2012. Apresentou um primeiro projeto de recuperação do local. Pelo último balanço de gestão da INB, a empresa não gastou um centavo no projeto de recuperação no ano passado. A CENEM defende o fechamento definitivo da unidade. É uma questão ambiental, mas também econômica. Você tem que investir recursos para poder fazer todos esses controles. Então tem um dispêndio de orçamentário por parte da INB e, consequentemente, do governo federal, de uma instalação que não está gerando receita. Um relatório da própria INB calcula que recuperar a área vai custar cerca de 500 milhões de dólares, mais de R$1,5 bilhão em 40 anos. E conclui que será necessário criar um modelo de financiamento, porque a INB não tem orçamento para isso. O IBAMA informou que o projeto de recuperação da área está em fase de estudo, mas não há prazo. Aval com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Pelo menos 5.000 famílias brasileiras trocaram a escola formal dos filhos pelas aulas em casa, mas várias delas acabaram processadas. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa sala de aula não fica numa escola. Ana Júlia, de 10 anos, estuda em casa, com a mãe. Os irmãos Ricardo, de 7 anos, e Sofia, de 4, também. O nome tem 3 sílabas. Tudo começou porque Ricardo não se adaptava às aulas na escola. Milene virou professora do filho durante um semestre e achou o resultado muito melhor. Quando eu vi no final do ano toda aquela evolução, eu falei, não é possível que tenha sido por acaso, né? No ano seguinte foi a vez da Ana Júlia sair da escola. Eu vi que era totalmente possível também ela ter uma educação mais personalizada, uma educação direcionada, né, conforme as necessidades dela. Para a família da Milene e para muitas outras no Brasil, a escola não é o único lugar onde os filhos podem ter aula, aprender, receber o que a gente chama de educação formal. Pode ser por uma dificuldade da criança de se adaptar a uma sala de aula cheia de gente, ou porque os pais consideram a escola ruim e acham que o resultado em casa pode ser melhor. Mas a decisão de não matricular os filhos numa instituição de ensino é polêmica, divide os especialistas e pode criar problemas com a justiça. Na Constituição brasileira está escrito que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. O Estado não pode proibir um pai, uma mãe de... Um primeiro projeto de recuperação do local. Pelo último balanço de gestão da INB, a empresa não gastou um centavo no projeto de recuperação no ano passado. A CENEM defende o fechamento definitivo da unidade. É uma questão ambiental, mas também econômica. Você tem que investir recursos para poder fazer todos esses controles. Então tem um dispêndio de orçamentário por parte da INB e, consequentemente, do governo federal, de uma instalação que não está gerando receita. Um relatório da própria INB calcula que recuperar a área vai custar cerca de 500 milhões de dólares, mais de R$1,5 bilhão em 40 anos. E conclui que será necessário criar um modelo de financiamento, porque a INB não tem orçamento para isso.
O IBAMA informou que o projeto de recuperação da área está em fase de estudo, mas não há prazo. Carnaval com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Pelo menos 5.000 famílias brasileiras trocaram a escola formal dos filhos pelas aulas em casa, mas várias delas acabaram processadas. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa sala de aula não fica numa escola. Ana Júlia, de 10 anos, estuda em casa, com a mãe. Os irmãos Ricardo, de 7 anos, e Sofia, de 4, também. O nome tem 3 sílabas. Tudo começou porque Ricardo não se adaptava às aulas na escola. Milene virou professora do filho durante um semestre e achou o resultado muito melhor. Quando eu vi no final do ano toda aquela evolução, eu falei, não é possível que tenha sido... E uma neta. Pelo menos 5.000 famílias brasileiras trocaram a escola formal dos filhos pelas aulas em casa, mas várias delas acabaram processadas. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa sala de aula não fica numa escola. Ana Júlia, de 10 anos, estuda em casa, com a mãe. Os irmãos Ricardo, de 7 anos, e Sofia, de 4, também. O nome tem 3 sílabas. Tudo começou porque Ricardo não se adaptava às aulas na escola. Milene virou professora do filho durante um semestre e achou o resultado muito melhor. Quando eu vi no final do ano toda aquela evolução, eu falei, não é possível que tenha sido por acaso, né? No ano seguinte, foi a vez da Ana Júlia sair da escola. Eu vi que era totalmente possível também ela ter uma educação mais personalizada, uma educação direcionada, né, conforme as necessidades dela. Para a família da Milene e para muitas outras no Brasil, a escola não é o único lugar onde os filhos podem ter aula, aprender, receber o que a gente chama de educação formal. Pode ser por uma dificuldade da criança de se adaptar a uma sala de aula cheia de gente, ou porque os pais consideram a escola ruim e acham que o resultado em casa pode ser melhor. Mas a decisão de não matricular os filhos numa instituição de ensino é polêmica, divide os especialistas e pode criar problemas com a justiça. Na Constituição brasileira está escrito que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. O Estado não pode proibir um pai, uma mãe de educar seu filho fora dos muros escolares. O que nós desejamos é a autonomia educacional da família, que a família tenha a prerrogativa de decidir se coloca os filhos na escola ou se os educa fora da escola. Mas se a Constituição dá margem à discussão, as leis que tratam desse assunto não dão. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, não matricular os filhos é descumprir os deveres inerentes ao poder familiar. E o Código Penal diz que é crime de abandono intelectual deixar de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Das 5.000 famílias que educam os filhos em casa, 60 já tiveram problema com a justiça, mas nenhuma foi condenada por abandono intelectual. O impasse acabou na mais alta corte do país. O Supremo Tribunal Federal deve analisar em breve o caso de uma família que está sendo processada por não levar os filhos para a escola. A decisão dos ministros pode confirmar a obrigatoriedade da matrícula ou abrir um precedente para permitir o ensino em casa.
Essa professora da Unicamp acredita que a educação domiciliar só poderia ser admitida com o acompanhamento do Estado para assegurar o aprendizado da criança. É assim que acontece nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo. Há um registro feito por essas famílias ou nas escolas. Em Minas Gerais, toneladas de lixo radioativo preocupam ambientalistas, o Ministério Público e moradores de uma região do sul do estado. Há mais de 2 décadas, esses rejeitos são mantidos no local. A reportagem é da Giovana Teles. A área é do tamanho de 100 estádios do Maracanã. É o que restou da primeira mina de urânio que foi explorada no Brasil. Bacias de contenção de rejeitos, lama com resíduos radioativos na cava da mina, uma fábrica de beneficiamento de minério desativada e mais, milhares de toneladas de misturas contaminantes que contêm urânio, tório, rádio. Hoje, tudo que é feito aqui é para monitorar e evitar mais problemas ambientais. Só para empresas terceirizadas foram pagos mais de R$700 mil nos primeiros 7 meses deste ano. Dinheiro público. Foram 13 anos de extração de urânio aqui. Em 1995, a empresa responsável, que é pública, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, concluiu que a atividade não era mais viável economicamente. De lá para cá, se passaram 22 anos. Toda a área com os rejeitos radioativos deveria ter sido recuperada, descontaminada. Não foi. São mais de 12.500 toneladas de resíduo. As regras para o armazenamento desse material perigoso são rígidas. O IBAMA já tinha constatado parte da cobertura dos galpões feita apenas com lona depois de uma ventania em 2015. Em nota, a INB informou que o problema foi corrigido definitivamente no começo deste ano. E essas imagens feitas agora mostram um pedaço descoberto no local onde o resíduo foi enterrado. A fiscalização dessas áreas com radiação é responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que encontrou mais irregularidades. A comissão determinou no ano passado uma melhor manutenção dos galpões e exigiu correções, porque detectou deterioração e queda de recipientes, corrosão de estruturas metálicas, danos à tubulação. Também estabeleceu a substituição de telhas. Este ano, a CENEM verificou que as exigências não foram cumpridas. Não foi a primeira vez, como explica o promotor de Caldas. Historicamente, desde quando se encerraram as atividades, ela vem ignorando muitas dessas orientações desses órgãos. E isso pode custar um preço caro à sociedade local, ao meio ambiente, a todo o ecossistema. Nas áreas de descarte do processo de extração, a água que escorre sai ácida. Para tratar, a empresa usa cal. Milhares de toneladas por ano. De descarte do processo de extração, a água que escorre sai ácida. Para tratar, a empresa usa cal. Milhares de toneladas por ano. O Ministério Público Estadual e também o Federal entraram com ações contra a INB por não ter recuperado até agora a área degradada. A primeira reação da empresa sobre isso foi em 2012. Apresentou um primeiro projeto de recuperação do local. Pelo último balanço de gestão da INB, a empresa não gastou 1 centavo no projeto de recuperação no ano passado. A CENEM defende o fechamento definitivo da unidade. É uma questão ambiental, mas também econômica. Você tem que investir recursos para poder fazer todos esses controles. Então tem um dispêndio de orçamentário por parte da INB e, consequentemente, do governo federal, de uma instalação que não está gerando receita. Um relatório da própria INB calcula que recuperar a área vai custar cerca de 500 milhões de dólares, mais de R$1,5 bilhão em 40 anos. E conclui que será necessário criar um modelo de financiamento, porque a INB não tem orçamento para isso. O IBAMA informou que o projeto de recuperação da área está em fase de estudo, mas não há prazo. Naval com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador.
As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Pelo menos 5.000 famílias brasileiras trocaram a escola formal dos filhos pelas aulas em casa, mas várias delas acabaram processadas. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa sala de aula não fica numa escola. Ana Júlia, de 10 anos, estuda em casa, com a mãe. Os irmãos, Ricardo, de 7 anos, desde maio. O carioca Marcelo Luiz Rezende Fernandes se encantou pelo jornalismo aos 17 anos. Passou pela Rádio Globo, pelo jornal O Globo, pela revista Placar e ganhou destaque na TV Globo com reportagens investigativas de grande impacto na década de 1990. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio, armas de grosso calibre. No Jornal Nacional, denunciou o caso da favela naval, com o espancamento e o assassinato de moradores de Diadema por integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. A cobertura teve repercussão internacional e entrou para a história do jornalismo brasileiro. Boa noite. Com o programa Linha Direta, Marcelo Rezende se tornou também apresentador. As situações envolvendo violência eram representadas por atores. Foram muitas as denúncias feitas pelo público de criminosos procurados por assassinato, estupro e sequestro. Eu trabalho pelo interesse do público, da sociedade. Eu acho que esse é o meu papel. Em 2002, Marcelo Rezende deixou a Globo e passou por outras 3 emissoras, Bandeirantes, Rede TV e Record. Marcelo Rezende postou vários vídeos em redes sociais para falar de sua luta contra a doença. O último é do dia 3 de setembro. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Marcelo Rezende descobriu que estava doente no começo de maio. Ele tinha um câncer no fígado, já com metástase no pâncreas. Chegou a fazer quimioterapia, mas desistiu do tratamento convencional. Nesta semana, o estado dele se agravou. Marcelo deixa 5 filhos, 4 mulheres e um homem, de 5 casamentos e uma neta. Pelo menos 5.000 famílias brasileiras trocaram a escola formal dos filhos pelas aulas em casa, mas várias delas acabaram processadas. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Essa sala de aula não fica numa escola. Ana Júlia, de 10 anos, estuda em casa, com a mãe. Os irmãos, Ricardo, de 7 anos, e Sofia, de 4, também. O nome tem 3 sílabas. Tudo começou porque Ricardo não se adaptava às aulas na escola. Milene virou professora do filho durante um semestre e achou o resultado muito melhor. Quando eu vi no final do ano toda aquela evolução, eu falei, não é possível que tenha sido por acaso, né? No ano seguinte, foi a vez da Ana Júlia sair da escola. Eu vi que era totalmente possível também ela ter uma educação mais personalizada, uma educação direcionada, né, conforme as necessidades dela. Para a família da Milene e para muitas outras no Brasil, a escola não é o único lugar onde os filhos podem ter aula, aprender, receber o que a gente chama de educação formal. Pode ser por uma dificuldade da criança de se adaptar a uma sala de aula